Doutora Tâmara, vem cá, doutora Tâmara. É uma pessoa muito querida, minha amiga, ela é advogada, mas ela tem outras amigas que ela também trouxe. Doutora Carol, psicóloga, doutora Tâmara é advogada, tá? A doutora Carol é Jaiane, e ainda tem uma social media, a Raquel, tá documentando tudo, olha que maravilha. Então, olha só, elas vieram aqui através da amizade, uma amizade, puxa, outra amizade, na verdade, fazer umas palestras para nós. O tema eu achei assim fundamental, sobre bullying, sobre suicídio, sobre diversidade e respeito, claro, dentro da nossa filosofia adventista. Elas são amigas dos adventistas, amém por isso? Amém. Então, amém por isso. A gente já está assim com o tempo contadinho. A doutora Carol, essa moça aqui, ela tem que voltar hoje para Manaus. Então, ela vai fazer a palestra dela primeiro, tá certo? Eu gostaria que vocês fizessem assim, bastante silêncio. Se no final tiver alguém que queira fazer uma perguntinha, né, doutora Carol? A senhora deixa, né? 2 minutinhos. Prestem atenção, porque é um assunto presente e necessário. Vamos, queridos? Então, com vocês, a doutora Carol. Eu tenho uma história muito próxima ao bullying, porque eu realmente sofri isso durante a minha, dos 11 mais ou menos até os 14 anos. Foi o momento que eu parei de estudar. E esse também foi o motivo de me levar a morar nos estudos. Porque eu era uma criança gordinha, hoje eu tô magra, né? Mas eu cheguei a pesar 105 quilos. Então, eu era muito gordinha, não fui criada pelos meus pais, fui criada pelos meus avós. Meus avós já eram de idade quando eu tinha 12 anos, então assim, não existia um cuidado, né? Que se deve ter com uma menina, cuidados pessoais mesmo, de corte de cabelo, de arrumar cabelo, de pentear bonitinho, de fazer corte. Meu cabelo era muito volumoso, era muito cheio, então as pessoas bagunçavam muito comigo. E isso aconteceu durante 2 anos. Então, muito do que eu vou falar para vocês de sintomas, eu senti isso na pele realmente. E como consequência disso, os meus avós decidiram me mandar para morar com a minha mãe. E ela morava em Portugal. Mora até hoje, na verdade. Há 28 anos ela mora lá. 27 anos, na verdade. Então, fui morar com ela, na intenção de que as coisas melhorassem para mim. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma coisa completamente nova. Foi o preconceito. Porque eu era estrangeira, em um país estranho. E lá, infelizmente, é uma cultura assim, que apesar de ser lindíssima, muito legal, muito bacana, a cidade é maravilhosa, a cultura é perfeita, mas o preconceito é algo extremamente enraizado. E como uma mulher brasileira, por conta do bullying, eu tinha perdido um certo peso, então era uma menina jovem, estava bonita, era estrangeira, era diferente, meus cabelos eram muito pretos, eram compridos, cheios, enfim, eu era uma menina que chamava atenção, então eu sofri muito por isso, sofri assédio, sofri preconceito, existia um estigma em cima de mim de uma mulher da vida, por ser brasileira, eles me tratavam como uma menina promíscua. Então, com 12 para 13 anos, eu já traí essa realidade. Para mim foi completamente novo. E daí vocês tiram a ideia de que ele era cedo, né? Então, para vocês verem como esses efeitos, essas vivências que a gente tem, elas vão levando a gente a um determinado caminho. Infelizmente, morar lá, passando por todas essas situações, a minha mãe, ela trabalhava muito, né? Ela era uma mulher sozinha lá, não tinha família, só eu e ela. Então eu estudava o dia inteiro e ela trabalhava o dia inteiro, às vezes 3 turnos. Então ela saía de casa de manhã e às vezes voltava de madrugada. Então, todos esses acontecimentos me levaram a um lugar que naquela época eu considerava terrível, eu não conseguia lidar com aquilo. Então, viver aquilo me levou a uma série de escolhas que hoje eu percebo que eu fui levada aquilo, eu não tive orientação, mas eu fui realmente levada porque eu estava em um momento de sofrimento. Então daí eu trouxe o título da palestra,
que o título é bullying, ressignificando a dor, do trauma à cura. Gente. Então, assim, eu sei que todo mundo aqui já deve ter falado do que é o bullying, né? Mas para passar, assim, muito rapidamente sobre o conceito. O conceito do bullying, ele vem de uma palavra americana, né? Que é bully, significa valentão, aqui a gente adaptou ao brasileiro a palavra, né? Ficou bulinador, mas ela vem realmente dessa palavra. A gente define o bullying, geralmente, em ambientes escolares, né? Ele é mais identificado nesses locais, mas hoje também pode acontecer, por exemplo, em comunidades, zonas rurais é muito comum, porque é uma comunidade pequena e mais unida, em comunidades espirituais também, igrejas católicas, evangélicas, cristãs, centros espíritas. Então a gente vê acontecendo em qualquer ambiente. Mas o que vai caracterizar é realmente a violência contra uma pessoa, né, no caso a vítima, e ela é caracterizada por uma questão de hierarquia. Então, assim, a pessoa que ataca, o bulinador, né, como a gente conhece, ele sempre vai ter uma posição acima da pessoa que ela sofre a vítima, né? Então, eu coloquei aqui, o bullying é uma brincadeira? Porque eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar isso, né? Não, nossa, não foi por mal, estava brincando, você está exagerando. Né? Então, eu sempre gosto de frisar bastante isso. Não é brincadeira. A partir do momento que você solta um comentário, você solta pode ser até uma crítica, pode ser um toque, pode ser um tapa ou soco, o que seja, que não é engraçado, que não é agradável ao outro, não é brincadeira. Né? Então, isso é importante a gente sempre lembrar. Qualquer ato de intimidação, de humilhação, de violência, de xingamento, de agressão física, verbal, psicológica, até cibernética, a gente pode considerar crime. Inclusive, aqui no Brasil, desde 2024, é proibido por lei. Ou seja, a pessoa que ela pratica o bullying, né, ela pode ser iniciada e ela vai sofrer uma penalidade. Ela pode, inclusive, ser presa por conta disso. A gente teve em 2025, se eu não me engano, um caso, foi bem famoso, que aconteceu aqui em São Paulo, que a mãe, ela fez a denúncia e o agressor ele era de menor também, mas os pais tiveram que pagar uma multa, né, para a família da vítima, porque a criança ela ficou em um estado que ela não conseguia sair de casa por conta das agressões que ela sofreu. Ela foi vítima de uma violência psicológica, ainda conhecida por ele. Então, assim, para vocês terem uma noção do quão grave pode chegar a ser. Né? Então, a gente tem bullies que muitas vezes eles se mascaram, né? E até a própria vítima mascara o sentimento para dizer que é uma brincadeira, porque às vezes a intenção é de se integrar, né, naquele grupo, de se integrar naquele local. Só que não é necessário, não é preciso. Né? Então, a ideia das palestras, ela é sempre essa, é a gente mostrar que existem outras opções, que você não tem que ficar, como a gente agora pode na nossa região. A gente não tem que ir no saco, a gente não precisa ir no saco. A gente pode ter uma atitude e a gente deve, porque nós não somos obrigados a ter que passar por esse tipo de situação. A minha professora, ela sempre falava uma frase que ficou na minha cabeça e está comigo até hoje. Ela dizia assim, até que ponto vai ter o direito de comércio meu? Você consegue ver o limite disso? Porque eu não consigo. Então, se eu não consigo ver, ele tem que estar entrelaçado. Se está entrelaçado, o mesmo direito que eu tenho tenho que dar para o outro. Porque eu não tenho só direitos, eu tenho direitos e deveres. Entende? Isso vale para mim e vale para os outros. Então, a partir do momento que a gente começa a falar a mesma língua, a gente começa a impor limites, a impor respeito, a impor os nossos direitos, mas também entender que a gente vive em sociedade e a gente também deve aos outros, as coisas começam a fluir de uma forma diferente. Então, eu sempre gosto de deixar isso muito claro.